Você sabe o que é a viabilidade inicial de uma construção? É uma etapa muito importante que deve ser realizado antes mesmo de você comprar o terreno ou iniciar os seus projetos. Nela você consegue comparar o quão viável é construir em relação a comprar um imóvel pronto naquele determinado bairro que você almeja executar a sua obra. Para facilitar o acesso a esse conhecimento e o desenvolvimento desse estudo de viabilidade, a gente desenvolveu uma planilha que é bem básica o preenchimento, bem simples e bem fácil. Vamos deixar o link disponibilizado aqui abaixo. Ela é totalmente gratuita. E agora vamos ensinar para você como você vai fazer o download dessa planilha, preencher os dados e fazer o seu estudo de viabilidade. Vamos lá? Clicando no link que foi disponibilizado, você vai ser direcionado para esta página. Aqui você vai ter acesso, só basta preencher os dados solicitados, o e-mail de utilização, nome, o número de celular, cidade e estado. Fazendo isso, colocando para enviar, você será disponibilizado o link para poder fazer o download do arquivo. É um link do Google Drive. Você vai clicar e vai vir aqui diretamente download. Não precisa estar logado para conseguir fazer esse download. O arquivo ele vem zipado, né? Ele vem compactado para poder facilitar aí a estar fazendo o download. Então você vai utilizar um extrator de sua confiança. Aqui no caso eu utilizo o WinRAR e vai fazer a extração desse arquivo, certo? Vai abrir uma outra pasta, né, com o arquivo dentro dela. É importante que ao abrir a planilha, pode ser, né, dependendo da versão do software que você utiliza do Excel, pode dar algum erro na hora de fazer os cálculos, de fazer a compatibilização da viabilidade. Então, caso tenha esse erro, você fecha a planilha, vem aqui aonde está o seu arquivo, propriedades e desbloquear a planilha. Aí não vai ter mais esse erro. Esta é a planilha que a gente utiliza, né, para poder estar fazendo esse estudo de viabilidade. É uma planilha bem básica, bem simples, tem um conceito bem padrão e qualquer pessoa consegue utilizar. Ela faz basicamente um comparativo, né, entre o valor de construção e uma coleta de preço de valor de mercado dos imóveis prontos do local que você quer fazer essa análise de viabilidade, que você pretende construir ou pretende investir, comparado com os preços de CUB, né, que são os preços de custo de construção, mais as taxas que já é tudo calculado aqui diretamente na planilha. Então, aqui está disponibilizado o link do CUB, né? Caso vocês não conheçam o site, eu vou fazer aqui uma breve descrição de como você coleta esses valores, né? Ela já vem preenchida com o CUB de abril de 2023, que é a última referência que a gente tem. Clicando aqui no link do CUB, você vai ser direcionado para o site, né, do CUB e do Sinduscon, que é o Sindicato da Construção. Basta você selecionar o estado que você quer fazer essa coleta de preço, o ano já vai vir selecionado, e o mês de referência. No caso aqui, a última tabela é de abril. Então, utilizamos a tabela de abril. Vai clicar para gerar o relatório PDF do público, exatamente esse daqui que vai aparecer para vocês, certo? Ela é custos unitário básico de construção do sindicato. Os valores que a gente vai utilizar na planilha são esses valores aqui, basicamente, dois valores do item de padrão baixo, né, para padrão residenciais, um valor do item de padrão normal e um valor do item de padrão alto. Isso vai servir para vocês possam fazer as simulações lá na parte de viabilidade. Você vai conseguir entender melhor à medida que a gente vai preenchendo a planilha. Aqui você vai colocar, né, preenchido aqui os valores, pode verificar, ó, Minha Casa Minha Vida, igual está aqui, que é o padrão PIS, né, está entre parênteses o PIS, para vocês identificar aqui qual é esse valor. Padrão baixo, R1, está aqui também o valor de metro quadrado. Padrão normal, R1, vai seguindo todas essas diretrizes aqui. Feito isso, você vai começar a preencher a planilha. Como que funciona esse preenchimento? Vai pesquisar, né, num site tipo OLX ou algum site de venda de imóveis, os valores, né, de imóvel pronto e quantos metros quadrados esse imóvel tem, certo? Já vai calcular, a planilha vai calcular automaticamente. Como simulação aqui, vou fazer aqui, eu já tenho uma coleta de preço do bairro Alphaville,
aqui em Rio das Ostras, né? Cidade vizinha aqui de Macaé. É um condomínio fechado. Vou colocar aqui os valores, né? E aí ela já vai fazer esse cálculo da média. Se você deixar de preencher um valor, o ideal a gente aconselha que seja feito com pelo menos 10 imóveis para você ter uma precisão melhor, mas dá para fazer com menos também, tá? Caso tenha com menos imóveis, ela vai coletar de acordo com a quantidade de imóveis que você está adicionando aqui. O limite é 10. 10 é um bom número para poder a gente estar pegando essa base de dados. A segunda parte, você vai fazer a coleta de preço dos valores de terrenos, né? Vai procurar os terrenos que estão disponíveis naquele mesmo local que você pretende fazer a sua execução de obra ou seu investimento e vai estar adicionando aqui. Essa parte de link ou endereço, que tem nas duas abas de coleta de preço, é interessante você preencher para você não perder o local que está. Principalmente na parte de terrenos, né? Caso você identifique um terreno que seja uma oportunidade, você pode simplesmente achando com facilidade, né, aquele link de onde você copiou. Vou preencher aqui os dados que eu já tenho aqui, que eu já fiz essa coleta de preço já, antes de fazer essa gravação. E está aqui os valores, né? Imóvel de 1.100.000 com 205 metros quadrados. Imóvel também de 1.100.000 com 225 metros quadrados. Existe uma variabilidade, né, de acordo com o valor do preço de mercado. Isso ela vai pegar um valor de referência que vai definir a média de mercado, né, e o valor mínimo e o valor máximo. Isso quer dizer o quê? De acordo com os dados coletados, com a análise que foi feita em cima dos imóveis que foram lançados, os imóveis que têm um valor de metro quadrado superior a R$ 5.833, eles estão acima do preço de mercado. E da mesma forma que os que estão com valor abaixo de 4.805 estão abaixo do preço de mercado. Né? Talvez você consiga identificar uma oportunidade, como por exemplo essa casa aqui, ela está abaixo do preço de mercado. Esse imóvel aqui também está abaixo do preço de mercado. Você consegue identificar oportunidades também utilizando essa planilha. É muito interessante. Agora vamos para a parte de viabilidade. Vamos fazer aqui como suposição, né, construir um imóvel de 200 metros quadrados, com um terreno, vamos pegar aqui uma média aqui do bairro, um terreno de, pegar aqui a média, né, selecionar todos os valores, está dando que aqui a média de terreno, de tamanho de terreno, em torno de 450 metros quadrados. Vamos utilizar aqui 400 metros quadrados. Aqui nessa parte, você vai selecionar o padrão que você quer construir. Nesse condomínio específico, né, é importante você sempre acompanhar o padrão do local que você vai construir, né? Esse condomínio específico é um padrão que tem intercalações entre médio alto e alto padrão, certo? Importante destacar que altíssimo padrão, né, imóveis de luxo de altíssimo padrão, você não consegue fazer com essa planilha de viabilidade inicial, você precisa de um estudo de viabilidade mais detalhado, elaboração de projetos e tudo mais, porque os valores eles são muito variáveis, né, de acordo com o padrão de acabamento e tudo mais. Para imóveis de luxo, né, de altíssimo padrão, os valores variam muito. Então, de Minha Casa Minha Vida, né, que é o padrão mais inferior, até o alto padrão, você consegue ter uma boa margem de viabilidade utilizando essa planilha, certo? Vamos utilizar aqui um padrão intermediário, né, que é o mínimo do condomínio, que é um padrão médio-alto. Modalidade de execução. Aqui nessa parte, você vai inserir a modalidade de execução, que vai ser executado essa construção. Aqui tem um breve resumo, né, de qual modalidade você deve preencher. Caso você seja profissional da área, você já mesmo vai ser o executor da obra, vai assinar os processos de responsabilidade técnica e tudo mais, você é engenheiro, arquiteto, algum profissional capacitado, você pode utilizar aqui a execução por modalidade própria. Caso você seja um cliente, investidor, ou então está procurando construir a sua casa, recomendo você utilizar ou administração ou empreitada. Em breve a gente vai ter um vídeo explicando melhor como funciona cada um desses contratos. Mas basicamente, a administração, você vai contratar um profissional para planejar e administrar a execução da obra, né? E vai pagar para esse profissional, engenheiro ou arquiteto, um percentual sobre o custo da obra. A modalidade empreitada é a modalidade mais comum, né, no mercado, que na verdade é o preço fechado, né? Você vai contratar um profissional ou uma empresa que vai fazer tudo e vai te entregar a casa finalizada, correto? Eu vou optar aqui, vamos colocar aqui na empreita, certo? Então aqui a gente já tem os valores padrão, a gente já sabe que existe uma viabilidade para poder construir esse imóvel, certo? Que aqui a planilha ela já deixa claro que é viável fazer a construção desse imóvel, porque o valor de mercado do imóvel está girando em torno de 1.086.000,
né? E o valor total de investimento com terreno, construção, taxas e projetos vai girar em torno de 923 mil reais, certo? Com os valores de base, de comparação, vão ficar tudo já direcionado. Caso não fosse viável, a planilha também vai indicar, certo? Você pode comparar também as modalidades de contratação. Por exemplo, se eu substituir para administração, ele vai me dar um percentual de lucratividade maior, né? Porque o que acontece? Para a parte do CUB, né? Vamos voltar aqui novamente no CUB para vocês entenderem. Na formação de preço do CUB, ele não está incluso a parte de administrações, não tem incluso impostos, taxas, emolumentos, projetos arquitetônicos, estruturais, entre outros, remuneração do construtor e remuneração do incorporador. Então, basicamente, esse valor que você coleta aqui do CUB é o preço de custo da construção, tirando taxa, tirando projeto e tudo mais, da obra em si, da execução da obra. Então, você precisa, né, de estar adicionando esses valores ali. Na administração, ela tem uma diferença em relação à empreitada, porque na administração você vai estar pegando ali, pagando o profissional um percentual exatamente sobre o custo da obra, e na empreitada, né, como todo o risco da construção fica por conta do empreiteiro que passou o orçamento para você, ela geralmente tem uma variação que ela fica um pouco mais onerosa, né, do que a execução por administração. Mas aí é uma opção de escolha, certo? Caso não fosse viável a execução nessa modalidade, a planilha também nos apresentaria. Vamos colocar um percentual de execução menor, 600 metros quadrados. Vamos colocar que se fosse fazer um terreno de 1.000 metros quadrados, executando apenas 80 metros de construção. Isso no condomínio Alphaville não é nem permitido, mas só em questão de simulação. A partir do momento que o valor, né, de investimento ele fica bem próximo, né, com um percentual de variação bem baixo, aqui está apenas 9%, né, na modalidade de empreita, apenas 9%, quase 10% de retorno sobre o investimento, ele vai te dar um requer atenção. Esse requer atenção é basicamente você vai replanejar, né? Se for colocar em alto padrão, dá um retorno menor ainda, entendeu? Então, ele vai pedir para você replanejar que o ideal é que fique acima de 12% do seu investimento, né? Você tenha um retorno superior, no mínimo, a 12%. O ideal mesmo é que chegue aí próximo dos 30%, 40%. Vou colocar aqui de novo, 150 metros quadrados, padrão alto, padrão médio alto, com 16% de retorno. Na empreita, 24% de retorno na administração. Desse modo, a gente consegue também definir de acordo com o seu limite. Por exemplo, vamos fazer uma breve simulação aqui. Uma pessoa fictícia, né, o senhor João, ele tem um limite de investimento, ele não consegue investir nenhum centavo além disso, de 850 mil reais. Ele ainda não tem terreno, né? Ele não tem terreno, ele quer morar no Alphaville e quer um imóvel em torno de 200 metros quadrados, né? O imóvel que atende ele em torno de 200 metros quadrados. Aqui ele consegue, com essas informações, você consegue definir se esse imóvel, se eu vou conseguir fazer um imóvel realmente de 200 metros quadrados, se eu vou ter que reduzir alguma coisa, se o meu orçamento vai se encaixar antes mesmo de começar a fazer a obra, né, para depois não ter aquela questão de mexer no projeto, porque o projeto que você desenvolveu antecipadamente é inviável de construir de acordo com os seus recursos. Né? Se a gente for pegar aqui essa base de dados aqui de 200 metros quadrados, a gente vê na coleta de dados que a gente fez aqui lá no condomínio, você vê que próximo do valor de investimento dele, né, que é de 850 mil reais, que é o limite dele, ele ainda nem tinha o terreno, ele tem aqui, ó, duas opções, né, e essa aqui ainda teria que negociar. Então, basicamente, ele só teria uma opção, que é um imóvel de 150 metros quadrados por 800 mil reais, certo? Construindo, esse mesmo imóvel de 150 metros quadrados sairia para ele por 681 mil reais, né? Então seria mais viável ele construir do que comprar aquele imóvel que está lá disponibilizado por 800 mil reais. Na modalidade de administração, padrão médio alto. Agora vamos simular próximo do imóvel que ele quer, né? Vamos deixar aqui o mesmo padrão médio alto, vamos colocar um imóvel de 200 metros quadrados, vamos colocar que o seu João ele não quer
ele quer fechar o preço fechado, né? E na modalidade de empreita, ele precisaria de investimentos de 923 mil reais. Então, não estaria dentro das condições dele, porque o investimento limite dele, né, com a compra do terreno, é de 850 mil reais. Ele pode ir simulando, você pode ir reduzindo aqui para verificar o tamanho do projeto que você precisa fazer. Vamos colocar um projeto de 180 metros quadrados. Pronto, ele reduzir 10% apenas, né, um projeto de 180 metros quadrados, ele consegue construir com os 850 mil reais que ele tem disponibilizado, né, que vai ficar um investimento total de 844, já está incluso aqui as taxas, a compra do terreno e os projetos que ele vai necessitar para poder fazer essa construção, e ele vai conseguir ter um imóvel abaixo do preço de mercado. Se a gente for comparar aqui na coleta de dados, a gente não tem nenhum imóvel nessa faixa de 180, mas pode ver que tem um próximo aqui, ó, que é 162 metros quadrados, que está 990 mil reais, certo? Aqui a gente tem que esse aqui, o valor dele de venda vai ser próximo daquilo que a gente tem ali, 990 mil reais, porém ele vai conseguir executar com 844 mil reais, tendo uma redução aí, investindo, né, no caso, 146 mil reais a menos. Pode mexer também, vamos supor que ele não quer fazer no padrão médio alto, ele quer fazer no padrão alto, né, colocar uns materiais de melhor acabamento e tudo mais. Ele vai optar pela opção de administração. Ele consegue também inverter, né, vai optar pela opção de administração, com o mesmo padrão ali, aumentando o padrão de acabamento, né, vai dando o padrão do imóvel, ele vai ter ali um imóvel que vai ficar dentro das condições dele, com o limite de investimento de 850 mil reais. E ainda tem uma outra opção, ele pode manter no padrão médio-alto, né? Na modalidade de administração, ficaria abaixo do limite de investimento dele, o limite de investimento dele é 850 mil reais, e com isso ele poderia talvez aumentar a construção, 826, ó, já ficou mais baixo, ele conseguiu chegar bem próximo dos 200 metros quadrados que ele queria fazer, né? Vamos colocar aqui 5 metros quadrados a mais, fechou. Então, ele com 850 mil reais de limite de investimento, vai conseguir comprar um terreno no Alphaville por 137 mil reais, né, que vai ter disponibilizado dentro das metragens próximas de 400 ou até superior, né, um limite mínimo de metro quadrado, 400 metros quadrados, e um imóvel bem próximo do valor, né, da metragem que ele almejava. Ele almejava um imóvel de 200 metros quadrados, ele vai conseguir executar dentro do padrão do condomínio um imóvel de 195 metros quadrados, respeitando o limite de investimento dele, né? Então você já consegue definir isso antes mesmo de você elaborar o projeto, antes mesmo de você partir para a próxima fase, que é a busca de terreno. É porque com base nisso daqui, você sabendo que fica viável e tudo mais, você pode utilizar esse valor que está te dando aqui, e voltar aqui na planilha de terreno e ver alguns terrenos que se encaixem dentro desse padrão que você almeja. Por exemplo, aqui, ó, já temos um aqui, ó, com 450 metros quadrados, superior à metragem que a gente simulou, por 130 mil reais. Um outro com 480 por 110. E aí você já consegue definir quais são as melhores opções de terreno que vão se enquadrar dentro da sua viabilidade, de acordo com o imóvel que você quer construir, entendeu? Então essa planilha ela é fantástica. Eu aconselho você sempre utilizar antes de mesmo de iniciar o seu projeto, fazer uma viabilidade inicial. Lógico, posteriormente você vai ter que fazer orçamento, se adequar aquilo dentro da sua realidade de construção. Mas com essa viabilidade inicial, você já consegue ter um excelente parâmetro para poder dar o pontapé inicial. Você já sabe qual o padrão de imóvel você vai construir, já sabe qual a metragem de terreno você pode adquirir e já sabe qual a modalidade de execução de obra você vai poder contratar. Então você já tem aí o meio caminho andado. É só dar o passo posterior, que é adquirir o terreno, fazer os projetos com profissional capacitado, fazer a contratação da execução da obra e executar a obra. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre essas modalidades. Mas me diz aí, o que você achou dessa planilha?